Olá, espero que todos estejam bem e bastante estimulados a prosseguir com o nosso estudo. E hoje a proposta é conhecer o arquétipo do imperador. Aqui a gente tem a carta no tarô de Marsella e aqui a carta no tarô mitológico. Também, como de costume, né, a gente começa lendo aí uma poesia sobre o arcano para nos inserir aí no clima do tema. E hoje a gente está trazendo aqui uma poesia chamada O Imperador, de Cristina Guedes. Esse pai da civilização, informalmente assentado, é um líder perfeito, guerreiro, albatroz, irado, que segue as incursões e a lenda dos indolentes, das emoções. Seu trono envolve feitos de soldados cinzelados. Esse pai da civilização, de mais alta cintilação precoce, não é doutor, é Estado. Lembra-se imperialmente dos 4 quadrantes diferenciados: tempestades, bússolas, furacões, antigos, sanguíneos, fleumáticos trovões. As 4 figuras da luz: círculo, reta, triângulo e quadrado. Esse pai da civilização é a nossa situação de pegar Deus no grão do pó dos fracos e colocar no oco da sua mão o resultado dos ciclos do 4. E denominou o amor. E tudo mais nada é senão um homem e uma mulher ao quadrado. E aí vamos agora conhecer o imperador da mesma forma que a gente faz com os outros arcanos, né? Extraindo categorias via mediações, né? Para que a gente possa realmente sair do concreto aparente para o concreto real, né? O louco, na última, no último estudo, né? Ele se deparou com o arquétipo da imperatriz. E lá ele percebeu que esse arquétipo trazia uma simbologia, né, de uma representação da natureza bruta, né, como um todo. E agora o louco vai perceber que o arquétipo do imperador vai trazer a ideia de civilização, né, algo mais hipoteticamente organizado, né, circundado, embasado, né, contido, controlado, né, por meios de regras, de né, legislação, etc. Então aqui a diferença de um para o outro é bem significativa. Eu trouxe aqui um exemplo, né,
de uma figura da época do Império Romano. Então, a civilização ela é um produto da teleologia. Lembra que a gente viu isso lá na introdução? Né? Que o ser humano ele tem essa questão teleológica. Ele tem sempre uma finalidade que lhe é dada, né, em função da materialidade, da concretude histórica na qual ele vive, né, e de uma composição arquetípica também. A ancestralidade vai formando, né, as ideias em função, né, do que se vive, no caso, socialmente. Não sei se vocês lembram, a gente exemplificou aquele casal de homens, né, primitivos quando viram um trovão. Né? Então, a civilização é fruto dessa produção contínua, arquetípica, né, ancestral, associada a processos teleológicos. E aí as coisas foram acontecendo até chegar na materialização das civilizações, né? Diversas, né? Históricas, ao longo da linha do tempo aí histórica. Então a gente observa aí que esse arcano ele vai estar envolvido, né, historicamente a partir do aparecimento da escrita. Né? Então o ser humano deixa de ser nômade, né, caçador e coletor, e passa a ser sedentário. Né? Ele se assenta em locais fixos e ele aí começa a desenvolver a agricultura. Em função disso, ele já pensa em moradia, né? Porque ele já não fica mais, né, vagando em busca de subsistência, e aí começa a noção da formação das civilizações. No tarô mitológico, onde cada personagem, né, é representado por um deus grego, o imperador é representado por Zeus. E Zeus é a expressão máxima do poder lá divino, lá do panteão, né? Então, essa carta traz simbolicamente uma, uma noção de muito poder, só que um poder calcado na organização das civilizações. E aí, também teleologicamente e arquetipicamente, né, as ideias vão surgindo em função da materialidade e aparecem os governos. E aí já vem um contraponto importante na nossa reflexão de que, dependendo de como a gente vivencia essa energia psíquica, né, a gente vai fazer essa pergunta ao personagem, né, ao arquétipo, ao símbolo. Para quem esse imperador está governando? Né? Isso já direciona muito o tipo de consequência comportamental, né, em termos de ação, que a vivência desse arquétipo vai nos provocar. Né? Se a gente colocar que simbolicamente um governo ele atua em favor das suas elites, vai ser um direcionamento, né, em termos de processos psíquicos.
E se a gente comparar simbolicamente, no tarô tudo é simbólico, a um governo que exerce seu poder, né, suas diretrizes para o povo, já vai dar uma conotação de algo mais produtivo, de algo mais na luz, né, digamos assim. Então, já é uma categoria importante da gente extrair desse arquétipo que está associado à organização e ao surgimento das civilizações. Também, simbolicamente, essa carta passa para a gente uma, uma mensagem, né? de, uma, de um símbolo que protege tal qual um pai na luz protege o seu filho. Então, ao passo que a imperatriz estaria associada, né, essa energia associada à maternidade, o imperador estaria associado à questão da paternidade. E aí, algumas coisas, algumas categorias, né, algumas determinações vêm junto desse contexto. Né? Então a gente tem a questão da educação, né, que o pai leva para o filho ou que financia para o filho, a questão das regras, né, simbolicamente, a figura do pai é aquela que impõe as regras, né? Simbolicamente é a figura que protege, né, fisicamente, que passa as questões éticas, né, e que impõe limites também. Então, essa categoria de pai, né, de proteção de pai, traz consigo essas determinações. Então, sempre que surgir na leitura de um jogo a carta do imperador, a gente vai poder associar com né, com essas determinações. Educação, proteção, regras, limites e ética. E a gente já falou isso, mas nunca é demais repetir, que assim como o mago e a sacerdotiva são os pais espirituais do louco, o imperador e a imperatriz são os pais físicos do louco. Né? A imperatriz a gente já viu e agora a gente está vendo o imperador. Então, da mesma forma que a imperatriz nos remetia à figura arquetípica da mãe, o imperador vai nos levar, né, na simbologia, né, a energia psíquica, no símbolo do pai. Os números das cartas, né, nós vimos lá na parte da introdução, são dados importantes, né, e em alguns casos chamam tanta atenção que favorecem a construção, né, dessa totalidade. Né? A gente vai extraindo as categorias e para chegar nessa totalidade, né, do concreto real. Então, o número 4, já que o símbolo do imperador nos remete à questão de proteção, de firmeza, de suporte, né, de sustentação, tudo no tarô é simbólico. Então, o número 4 nos remete a 4 apoios. Né?
E aí a gente percebe a ideia de bases sólidas, né, de sustentação. É natural, né, que a figura do pai seja vista dessa forma, simbolicamente. Então, da mesma forma que a gente fez com o louco, né, a gente vai fazer aqui com o imperador, numa forma de olhar para a carta e tentando extrair algumas características, né, que vem na cabeça. Então, eu fiz essa reflexão e fui extraindo algumas categorias e estou aqui apresentando para vocês, né? Olhando para essa figura aqui, me veio na cabeça uma ideia de consistência, né? O cara já bem, bem seguro, né? Bem realizado, bem, né, firme, consistente. E aí, consistente, veio essa categoria aqui. Então, a carta do imperador, dentre várias outras coisas, fala de consistência. Fala também de estabilidade, certo? Basta a gente olhar para a figura que tem aqui na carta, né? Ele também passa uma ideia de autoridade, não passa? Olha bem para a imagem. O imperador é autoridade. E também nos passa uma ideia de capacidade executiva, né? Em termos de estratégia, de planejamento, de conquista. Né? A gente vai ver, tem um slide aí na frente, não me lembro na sequência, que mostra a figura do tarô mitológico sentada, né? E o imperador no tarô de Marcélia, ele está só encostado no trono, né? Então, o fato dele estar sentado significa que ele está bem seguro, no intuito de uma proteção do que ele conquistou, né? E nesse caso aqui do tarô de Marcélia, que ele está em pé, encostado na cadeira, passa mais forte a ideia de que, se precisar, ele sai em busca de conquistas, né? No caso do tarô mitológico, isso não é tão evidente quanto no tarô de Marcélia, né? E aí uma coisa puxa a outra, né? Questão de estratégia em todas as situações, né? Vai negociar, né, para realizar os seus objetivos. E para isso ele precisa de planejamento, né? É uma caixa bem fechada, né? O arquétipo do imperador. Ele passa para a gente essa ideia também de concretização. Só olhando, que nem a gente fez com o louco, né? Também passa a ideia de que ele possui habilidades práticas para tornar a rotina mais fluida, né? Então, essas habilidades estariam voltadas para as questões do dia a dia. Ele também passa uma ideia de que as coisas têm que estar organizadas, né?
porque o imperador ele está envolvido com a ordem, né, do seu reino, com a ordem, para que as coisas funcionem bem ordenadas, organizadas. Não pode virar bagunça, né? É uma carta que passa para a gente também muito essa questão do prestígio, né? Coisa que não pode subir para a cabeça, né? Porque o ego desse cara é um ego. Então, qualquer coisinha vai para a sombra, né? A gente vai ver isso mais na frente. E aqui está o slide, né, que eu me antecipei. O que vai significar, então, essa posição dele, principalmente no caso do tarô de Marsella, né? Sentado mesmo, né? Com o mundo às suas mãos, né? É o, é o dono, né? É o dono do mundo, Zeus. Então, o mais importante para o imperador é garantir o que ele já conquistou, né? Porque o império não pode diminuir, né? E podendo crescer, ele parte para as conquistas. E isso, conforme a gente já viu, está mais evidente na carta do tarô de Marsella. Como todos os arquétipos, todas as cartas, todos os arcanos, né, o imperador ele traz as suas características tanto na sombra quanto na luz, né? Então todas essas categorias que a gente extraiu desse objeto de estudo até agora, né, e a gente extraiu de uma forma bem estanque, item por item, que é para nos remetermos a como o imperador procede, né? Tudo muito planejado, né? E bem executado. E aí, por uma questão de qualquer desequilíbrio nesse reino, de qualquer ameaça, de qualquer insubordinação por parte do povo, ou o que seja, né? Ele vai se mostrar dentro de uma perspectiva de sombra, né? Ou seja, os aspectos não tão positivos quanto quando ele está na luz. E aí as coisas podem se complicar um pouco. Um cara que na luz já tem um ego bastante, né, fortalecido, quando vai para a sombra, esse ego fica completamente inflamado. E aqui é bom a gente fazer uma ressalva em relação ao processo da individuação, né? O que cresce quando a gente está indo em busca da luz, né, é exatamente o consciente de uma forma ampla. E aí ele vai tomando as áreas do inconsciente, né, até que a gente ilumine todo o psiquismo, né? A gente volte para a nossa totalidade, para a self. Um ego inflamado, ele não é a mesma coisa do que o consciente, porque o ego ele é um componente do consciente, né? E é o ego que vai organizar a vida de relação
com o psiquismo, né? Então, a gente vai lembrar aqui do eixo ego-self e vai lembrar também do arquétipo da persona, né? Que é a máscara que a gente utiliza para viabilizar as nossas relações com o mundo, as nossas relações interpessoais, né? E por aí afora. Então, quando o imperador está na sombra, né, o ego ele fica inflamado demais, porque ele normalmente já tem muito poder, né? Então, quando ele está contrariado, ele tem que garantir esse poder, que garantir essa posição, né? Garantir o trono. Então, ele parte para a tirania, né? Enfim, é um aspecto que a gente observa muito, né? No nosso dia a dia. Pessoas tiranas, pessoas violentas, pais violentos com as suas esposas, com os seus filhos, né? É aquele que na rua é de um jeito, quando chega em casa é de outro, né? Então, tudo isso faz parte da vivência dessa energia psíquica no seu aspecto sombra. E aí, a gente traz de novo, né, a questão das violências, das, das explorações, das opressões impostas pelo patriarcado, né, num processo histórico. Né? A gente aqui lembra, mais uma vez, que no tarô tudo é simbólico, então a gente aqui traz a simbologia dessa questão da misoginia. E, no caso, então, a mulher vai ser vista como um repositório de mão de obra, né? Porque o Estado ele precisa de gente que trabalhe para gerar riqueza, para que o imperador, né, fique na posição que ele ostenta. Né? E a única forma de repor mão de obra é pela questão da maternidade. Então, quando o imperador está na sombra, né, essa energia psíquica vai falar para a gente que a mulher só serve para repor mão de obra e que não merece nenhum tipo de consideração. E isso daí ele vai expandir para todo o resto do seu reino, né? Então, quem não lê na cartilha, quem não lê nas regras, será violentamente reprimido. Quando os líderes perdem a vergonha, os liderados perdem o respeito. É aí que o imperador, para sobreviver, precisa atuar na sombra, não é verdade? Se o imperador exerce um mandato bacana, né, voltado para as minorias, para o povo, né, aquelas diretrizes sociais, né, bem planejadas, bem executadas, ele vai ter sempre o respeito, né, da população. Mas quando ele não se dá o respeito, seja por que motivo for, ele vai precisar atuar na sombra para garantir essa posição, né, de destaque dentro de uma organização estatal. Né? Então ele vai para a sombra. E aí ele vai virar um tirano. Né? E aí a gente pode observar como categorias, né, a tirania, a rigidez, a soberba,
a vaidade, a prepotência, o despotismo, usurpação e atropelo. Né? E a gente observa dentro da estrutura do patriarcado, né, que a gente pode sim relacionar, conforme a gente já viu, essa carta com a questão da violência doméstica. Então, sim, tudo é simbólico. Então, simbolicamente, o lar seria o reino dele. Né? E ele precisa manter a sua posição, né, de imperador, e aí ele não se dá o respeito, ele não consegue exercer o seu cargo, né, no aspecto luz. Aí ele, para garantir essa posição, ele parte para o aspecto sombra, né? É assim, é um arquétipo bastante fácil da gente estudar, né? Porque ele fala muito das coisas presentes no nosso dia a dia de uma forma muito clara, né? Muito nítida. Ou é ou não é. E se não for o que ele quer, ele parte para a tirania e vai querer obter aquilo no peito e na raça, na força, né? Baseado nos privilégios que o cargo que ele ocupa, né, lhe dão. Aproveitando, né, que é um arquétipo que a gente conclui, né, o seu conhecimento num tempo relativamente curto, eu acho legal a gente estender um pouquinho, direcionando esse nosso estudo para uma prática de jogo, né? Então, vamos supor que a gente aqui tenha o imperador nessa posição 2 aqui, ó. Então, lembrando que essa posição ela mostra o que está atrapalhando, né? Então, se está atrapalhando, ela tem que ser lida necessariamente na sombra, né? Então, o imperador aparecendo aqui significa que, seja qual for a carta que esteja aqui, que esteja impulsionando, né, o contexto do jogo, o imperador vai estar agindo aqui com aspectos de tirania e muita rigidez, né? Então, por exemplo, se você tem na casa 1 o louco, né, significa que você precisaria de um impulso, né, para iniciar um movimento, uma ação dentro do contexto que esse jogo falar, seja qual for ele, e aí alguma coisa em você, né, no teu psiquismo, porque tudo fala da gente, né, de uma forma simbólica, está sendo muito rígido com você mesmo, né? Isso não representa que alguém esteja sendo tirano com você, né? A gente já viu isso, né? Nenhuma carta é uma pessoa, né? É tudo simbolismo que fala do nosso psiquismo, né? São como que a gente está vivenciando essas energias. Então, se você tem um louco na casa 1 e tem um imperador na casa 2, significa que você está bloqueando, né? Está muito rígido, você não está aceitando essa ideia de sair, de tocar esse projeto, esse contexto, seja lá o que for, um relacionamento, uma questão profissional, né, de uma forma leve, solta, sem muita preocupação no que vai dar. Né? Então, é uma forma
de ler essa posição aqui. Se ele tivesse aqui, por exemplo, o imperador, na posição 4 da cruz celta. A posição 4 da cruz celta fala da base do jogo, né? O que sustenta todo o jogo. É uma ótima carta, né? Desde que seja vivenciada na luz. Porque aqui ela não vai ser lida obrigatoriamente na sombra, né? Então a informação que a gente passa para o consulente é a seguinte: olha, você tem tudo para realizar esse projeto, né? Porque o imperador ele concretiza, né? Ele passa a imagem de alguém seguro, consistente, realizado, né? Então se você vivenciar, né, isso na luz, você vai ter a seu favor um fluxo de energia psíquica que pode te ajudar e muito na concretização desse projeto, né? E isso pode estar escondido, né? Você nem perceber que você tem isso, porque ele também fala do inconsciente. E aí, no caso, esse jogo ele estaria fazendo uma função de um espelho, trazendo à tona algo que você, por estar muito profundo no inconsciente, você não consiga visualizar. E aí o jogo, não, você tem isso aí à sua disposição, basta usar e de uma forma produtiva, né? Se o contexto aqui for um trabalho, por exemplo, e o imperador sair aqui, ó, na casa 10. Casa 10 fala de uma condição futura num espaço aí de 6 a 12 meses, né? Então, que é o tempo de validade de um jogo, né? Então, você pode falar para o consulente o seguinte: olha, tudo leva a crer, né? As possibilidades são boas para que você realize esse projeto, né? A contento. Se o imperador estiver aqui na casa 7 e o jogo se tratar, por exemplo, de um casamento, né? Significa dizer, sendo homem ou mulher, que o desejo desse consulente ou dessa consulente é manter esse relacionamento, não é isso? O imperador ele não quer manter as suas conquistas, né? Então é dessa forma que a gente vai trazendo o simbolismo para os jogos que a gente vai lendo, né? E aí? Como que o imperador chegou para você? Uma das coisas que a gente traz, né, na nossa reflexão, em função dessa pergunta, é da mesma forma que a gente fez na carta da Imperatriz, nos remeter ao nosso pai, né? Da mesma forma que a Imperatriz é a mãe física do louco, o imperador é o pai físico do louco, né? E aí as mesmas observações que a gente fez para a Imperatriz, a gente vai fazer para o imperador. Tipo, o que é seu e o que é do seu pai, né? Que características psíquicas, positivas ou negativas, você repete que estão presentes nos seus pais, né? E aí? É preciso separar as coisas, né? Porque o pai, assim como a mãe, reais, né? Eles são de carne e osso, são falíveis, né? Então a gente não pode fazer essa confusão. A gente fez esse alerta e está repetindo agora em relação ao pai. A gente fez o alerta em relação à mãe.
né? Então, se você não compreender que a gente está falando de um arquétipo, que a gente está falando de um símbolo da paternidade, né? E a nossa referência é o nosso pai, a gente vai trazer para essa vivência o nosso pai físico, que assim como nossa mãe, totalmente falível, como nós somos, né? Em relação aos nossos filhos ou a quem consideramos como filhos. Então, o imperador, se ele chegou para você muito forte na questão do seu pai, né, é preciso que isso seja usado como um símbolo, né? E não como uma coisa real. Porque senão essa vivência não vai ser produtiva. Tá certo? Então é o mesmo tipo de raciocínio que a imperatriz nos traz, né? O imperador também nos traz. Assim como todos os arquétipos, vivenciar cada um deles é fundamental para a gente os compreender, né? Então, eu trago propostas de atividades para que a gente possa vivenciar essa energia psíquica. E aí eu sugiro aqui a seguinte atividade. Você vai imaginar que é um imperador, né, de um reino que você considere perfeito. E nesse contexto, você vai estabelecer 10 diretrizes básicas para que esse império alcance esse nível de perfeição, né? Eu sugiro aqui um tempo curto, justamente para que seja uma coisa tipo intuição, que venha do seu inconsciente de uma forma involuntária, para que você não elabore muito, né, essas questões. E aí você vai justificar, depois que você já tiver escrito, né, essas 10 diretrizes. Né? Perfeito? Porque se você não respeitar esse limite de tempo, aí a atividade ela perde o seu propósito, né? E aí, depois que você já tiver feito isso e depois justificado, aí, sem o limite de tempo, você vai, a proposta, né, para continuar vivenciando esse arquétipo, é criar uma bandeira e um hino para esse império, né? Porque o arquétipo do imperador ele está muito ligado à questão do aparecimento dos estados nacionais, né? Porque progressivamente na linha do tempo, após o aparecimento da escrita, a gente foi se deparando com estruturas organizacionais, sociais, que culminaram com a criação dos estados nacionais, conforme a gente tem hoje, né? E aí, para que essa vivência seja aproveitada no seu máximo, né? Eu acho que criar essa bandeira e esse hino provoca uma imersão ainda maior dentro desse simbolismo do imperador. Essa aqui foi a bandeira que eu criei para o meu império, né? E também se usando muito basicamente da intuição, né? Eu
foi aparecendo aqui as ideias, eu fui colocando e saiu isso daí. Então, isso aqui fala muito do meu inconsciente. E como de hábito, né, eu apresento aqui a carta que eu fiz naquela proposta de confeccionar o próprio tarô, utilizando, né, se possível, das 4 funções básicas psicológicas, né, pensamento, sentimento, sensação e intuição, e construir o próprio tarô, porque é uma forma muito legal de vivenciar o arquétipo. E eu escolhi para fazer, para representar, né, a carta do imperador, um imperador. No caso aqui, Dom Pedro II. Aí coloquei ele aqui, né, na imagem, com toda a sua pompa, né, digna de um imperador, né, simbolicamente. E coloquei aqui a bandeira, né, essa balança aqui remetendo que o imperador na luz, dentre outras tantas qualidades, ele tem que ser justo, né? E aqui a mão significando a questão do poder, né? O número 4, que isso aí não tem como mudar, e o nome do arquétipo. E insisto que essa prática aí é uma alternativa muito legal de vivenciar o arquétipo, a carta, o arcano que a gente está estudando, né? Então eu espero que o nosso querido imperador tenha chegado de uma forma bem produtiva para você, né? E se não for o caso, principalmente porque a gente remete essa figura ao nosso pai, né? Então vale a pena aproveitar esse momento de reflexão e trabalhar bem essa energia, tá certo? E assim a gente vai ficando por aqui. Como sempre, eu agradeço muito, né, o feedback que eu tenho recebido, é extremamente positivo, né, porque a proposta desse estudo, como eu falei lá no início, é uma forma totalmente despretensiosa, né, como se fosse aqui um grupo de estudos onde a gente está discutindo, né, esse tema. Então, assim, aqui não é um professor que está... Eu estou aprendendo tanto quanto vocês e eu espero que sirva, né, dentro dessa proposta que o tarô traz, principalmente de autoconhecimento. E que venha o nosso próximo arquétipo, o Papa. Tchau, tchau!